E a Justiça Federal autorizou a recontratação dos médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos, criado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, atendendo a um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras. A Aspromed representa 1.700 médicos cubanos, que vieram atuar no Brasil pelo programa Mais Médicos, criado em 2013. Segundo a Aspromed, o governo de Jair Bolsonaro não renovou o vínculo com os profissionais, com a criação do programa Médicos pelo Brasil. A decisão de autorizar a recontratação dos médicos levou em conta a importância que eles vão ter em ajudar no combate à emergência de saúde pública enfrentada pelo povo indígena Yanomami e em atender municípios carentes. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, que assinou a decisão, lembrou também que os médicos constituíram famílias e reajustaram suas vidas no Brasil, com as expectativas geradas pela contratação da União, e, portanto, parece justo reconhecer que agora pretendem permanecer no Brasil. No final de 2018, após a eleição de Jair Bolsonaro, o governo de Cuba determinou que os médicos retornassem ao país de origem, após declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde do governo Lula agora estuda a volta do programa Mais Médicos, da forma como foi criado no mandato de Dilma Rousseff. Olha, o programa Mais Médicos é parte do governo federal, com apoio de estados, municípios, justamente para a melhoria de atendimento aos usuários do SUS, principalmente em lugares mais vulneráveis. Quero chamar a Sulamita França para conversar sobre este assunto, porque olha, Sula, nós ouvimos durante muitos anos várias críticas ao programa e, claro, toda crítica é bem-vinda, principalmente quando vai melhorar um programa tão importante que atende a área de saúde. Mas olha, vários desses lugares que tinham um atendimento com o programa acabou enfrentando várias resistências, principalmente de médicos brasileiros que não querem ir, a maioria, alguns na verdade, não querem ir atuar em locais de maior vulnerabilidade. E eu falo isso, Sula, com muita tranquilidade. Eu acho que quem me assiste e me acompanha também sabe bem do que eu estou dizendo. Nós não estamos falando, por exemplo, de regiões muito afastadas. Na maioria das cidades grandes, por exemplo, onde alguns médicos cubanos atuavam, simplesmente ainda não há médicos que substituíram estes profissionais. Ou seja, realmente acabou com um projeto importante, foi substituído por um outro projeto, mas que não teve assim tanta relevância, pelo menos para uma parcela dos brasileiros, Sula. Exatamente, Elias, uma boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Esse programa que havia sido substituído, então, pelo Médicos pelo Brasil, olha, Elias, a gente sabe, né, conforme você falou, existem muitos lugares aqui no Brasil, cidades mais afastadas, que infelizmente têm essa carência, sim, desse atendimento específico, às vezes um urologista, uma ginecologista, e a gente vê que muitos médicos, Elias, estão se formando, mas eles não querem ir trabalhar no interior, eles querem ficar nas capitais. E as capitais já estão cheias, né, de médicos aí com essas especializações para atender a população. E aí, Elias, vem essa questão. Com a nova adesão, então, voltando o programa Mais Médicos, que foi incluído no governo federal em 2013, a gente voltando agora com esse programa, a gente vai ter uma certeza que a gente vai conseguir também atrair médicos de fora, médicos cubanos, para poderem atender a essas localidades, Elias. E o atendimento médico no Brasil, conforme a gente comentou, ele vive atualmente essa contradição. Nacionalmente, Elias, a média é de 2 médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil, que cumpre, então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, sendo um atendente a cada 1.000 habitantes. Mas é uma razão muito diferente entre a capital dos estados e os municípios que estão mais afastados. E embora o número de médicos no país esteja crescendo, esses médicos ainda não estão distribuídos de forma adequada pelo território brasileiro.
Então, Elias, entretanto, em 2019, com a saída então desses médicos cubanos que a gente teve pelo Brasil, muitos municípios voltaram, infelizmente, a ficar sem esse atendimento. Então, a gente percebe, né? A gente tem essa esperança que com a volta, de fato, pelo programa Mais Médicos, muitos brasileiros não vão precisar viajar 400 quilômetros, 500 quilômetros para ter uma consulta de qualidade, para poder fazer um exame. Pessoas também que fazem hemodiálise precisam ir 3 vezes por semana, por exemplo, ficar viajando para cidades próximas e nem tão próximas assim para fazer esses exames. Então, com esse programa voltando aí à ativa, a gente tem a esperança que realmente muitas pessoas que não estavam sendo atendidas de fato vão ter um atendimento de qualidade e também vão ter aí a oportunidade aqui no país de médicos de fora que sejam reconhecidos poderem atuar, ajudando, claro, a população brasileira. E vem um ponto importante também, Sula, que vários desses médicos, né? Algumas críticas realmente eram bem embasadas. Toda crítica, como eu acabei de dizer agora há pouco, é importante a melhoria de um sistema como o SUS e tantos outros sistemas que envolvam o poder público. Mas é importante destacar que alguns destes médicos não apenas não retornaram para Cuba, como também permaneceram no Brasil, criaram famílias e hoje não conseguem trabalhar justamente por conta de uma resistência. E olha, ouso dizer também que na maioria das vezes é uma resistência ideológica, foi uma resistência ideológica, né? Nós vamos continuar, claro, acompanhando todos os fatos. Obrigado pelas informações, Sula.